O GMAT é uma prova que avalia a sua capacidade de raciocínio ou o seu conhecimento acumulado? Você sabe me responder essa pergunta? Meu nome é Marco Angelucci, eu sou criador do Matemática para GMAT e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a diferença crucial entre um exame que avalia a sua capacidade de raciocinar e um exame que avalia o seu conhecimento acumulado. No final das contas, todo exame vai avaliar um pouquinho das duas coisas, a menos que você esteja fazendo um teste de QI, que basicamente vai tentar avaliar sua capacidade de raciocinar e não o conhecimento acumulado. Mas nos testes mais comuns que a gente tem ao longo da nossa vida, que a gente acaba fazendo, o vestibular, por exemplo, a gente tem uma mistura desses dois tipos de avaliações: a avaliação sobre a sua capacidade de raciocinar e a avaliação sobre o conhecimento que você acumulou. Porém, diferentemente do vestibular, que no Brasil é uma prova muito conteudista, que avalia os conhecimentos que você acumulou em química, física, sociologia e várias outras matérias, o GMAT ele é uma prova que avalia muito mais a sua capacidade de raciocinar. E isso impacta completamente a forma como você tem que estudar. Se você acha que é uma boa ideia, por exemplo, estudar para a parte verbal do GMAT comprando um compêndio de gramática com 550 páginas, eita! Você nunca vai fazer o GMAT. Ou então você vai mandar muito bem, mas porque você já acumulou um conhecimento e tem uma capacidade de raciocínio muito boa de antes. Mas não por causa dessa estratégia de estudos. Pegar e estudar simplesmente conteúdo, estudar teoria, não é a melhor forma de você estudar para o GMAT. No final das contas, você tem que minimizar, encurtar ao máximo o tempo que vai levar para você chegar e encarar a prova real, encarar as questões, porque vai ser encarando as questões reais do GMAT que você vai começar a desenvolver mais o seu raciocínio na hora de resolver problemas, resolver questões. Tá? Então, você vai precisar estudar conteúdo, revisar conteúdos? Com certeza vai precisar revisar gramática de inglês, talvez precise revisar também um pouco da matemática. Mas o que acontece é, ou muito da matemática, se você precisar revisar muito da matemática, acompanha mais os vídeos aqui do canal. Mas o ponto é, você tem que revisar a matéria até que você feche esse gap mínimo que você tem que ter antes de encarar as questões da prova oficial. Porque se você ficar simplesmente estudando teoria, você pode virar muito expert, acumular muito conhecimento sobre a teoria, vai chegar na prova do GMAT e ainda pode levar um sarrafo porque você não praticou a forma de raciocínio que você tem que aplicar na hora da prova. Então, qual que é o mundo ideal? Você tem que afiar muito bem o seu raciocínio, tá? O GMAT é uma prova que avalia muito mais o seu raciocínio do que o seu conhecimento acumulado. Para o GMAT, você precisa ter um conhecimento mínimo que te habilita a encarar as questões e entender as questões. Mas a partir do momento em que você já tem o conhecimento mínimo para entender do que se trata a questão, você tem que dar a cara a tapa e fazer muita questão. Você tem que praticar para ficar cada vez melhor em resolver as questões e não só resolver as questões. Geralmente, o GMAT, como ele quer avaliar a sua capacidade de raciocínio, você provavelmente vai encontrar questões que você consegue resolver de uma forma longa, de uma forma intermediária e de uma forma muito rápida. Então, quando eu digo que você tem que dar a cara a tapa e fazer questões e questões e questões, eu estou dizendo para você começar a buscar essas formas rápidas de fazer as questões do GMAT. Por exemplo, digamos que você, na parte quantitativa da prova, encontre uma equação do segundo grau, ou uma questão que você resolvendo acabe chegando numa equação do segundo grau. Como você vai resolver essa equação do segundo grau? Existe um caminho que a gente aprende muitas vezes no ensino fundamental, que é o da fórmula de Bhaskara. Resolvendo a equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, você vai conseguir chegar na resposta? Claro que vai. Se você não errar nenhuma conta, você vai conseguir chegar na resposta. É o caminho mais longo, porém, no GMAT você vai, por mais que você, obviamente, se você acertar a questão, por Bhaskara que seja, você não vai ser tão penalizado quanto se você tivesse errado a questão. Mas você vai ser mais penalizado por ter acertado por Bhaskara do que se você tivesse tentado usado, por exemplo, a fórmula da soma e produto. Porque a fórmula da soma e produto ela tem
ela exige um raciocínio de tentativa e erro para você descobrir as raízes da equação de segundo grau. Se você não entende o que eu estou falando aqui, de equação de segundo grau, não se preocupa. Esse é só um exemplo para mostrar que por um caminho, a fórmula de Bhaskara, você vai ter um caminho longo para chegar até a resposta correta da questão e você vai ser mais penalizado por pegar esse caminho mais longo. E você tem também um caminho mais curto, que é o da soma e produto, que no meio do caminho você faz uma tentativa e erro ali e pode conseguir chegar na resposta de forma mais rápida. E aí, nesse caso, você vai receber, vamos dizer assim, você vai ser mais beneficiado pelo algoritmo que avalia, que te dá a sua nota no exame do GMAT. E ainda existe um outro caminho, mais rápido ainda, que muitas vezes na prova do GMAT, quando cai uma equação de segundo grau, você vai conseguir aplicar, que é nem sequer aplicando a fórmula não, mas a soma e produto, o método da soma e produto, que é simplesmente fazendo tentativas e erros para encaixar as alternativas corretas. Às vezes as raízes corretas, aliás. Às vezes você consegue bater o olho na equação, substitui o 1, substitui o 2, números pequenos, e aí você consegue encaixar um número que resolve aquela equação, sem precisar ir por soma e produto, sem precisar ir muito menos por Bhaskara. E aí você mata a questão rapidamente, em questão de segundos. E aí o que acontece é que o GMAT estrutura as questões de tal forma que consegue diferenciar quatro tipos de candidato. O candidato que não sabe fazer a questão, o candidato que sabe fazer a questão, mas pelo caminho longo, o candidato que sabe fazer a questão um pouquinho mais rápido e o candidato que consegue fazer a questão de forma super rápida. Então, e qual que é a vantagem de você fazer da forma super rápida? Lembrando que eu estou dizendo fazer rapidamente e corretamente, tá? Então, o único desses candidatos aqui que não acerta a questão é o que não sabe fazer a questão. Os outros acertam, só que por caminhos diferentes. Você quer ser qual? Com certeza, não esse cara que não sabe resolver a questão, mas algum desses três. Nem todas as questões você vai conseguir resolver sempre da forma mais rápida, mas você tem que buscar na sua prática sempre atingir esse caminho, essa forma mais rápida de resolver a questão. Então, não basta você conseguir resolver a questão, você tem que buscar sempre a forma mais rápida. Então, não se contente com acertar simplesmente. Vai atrás e tenta descobrir, pesquisa na internet, coloca o enunciado de uma pergunta que você acabou de fazer, uma questão que você acabou de resolver, coloca no Google e procura ver se você encontra alguém que resolveu a questão de uma forma mais rápida, porque se você conseguir praticar esse raciocínio, replicar esse raciocínio que te leva a resolver de forma mais rápida, isso sim é trabalhar o seu raciocínio. Então, como eu falei no início desse vídeo, não basta você ter o conteúdo, porque todas as pessoas que acertam a questão, a menos aquelas que chutaram, mas aquelas que acertaram, não importa por qual caminho seguiu, tinha o conhecimento para conseguir resolver a questão. Mas a questão é, será que você praticou o suficiente para conseguir descobrir também qual é o raciocínio mais rápido para resolver aquele tipo de questão? O GMAT te beneficia muito, te dá pontos extras, vamos dizer assim, por conseguir resolver as questões de forma mais rápida. Porque você ganhando tempo em uma questão, você consegue gastar mais tempo em questões mais difíceis. Você gastando mais tempo em questões mais difíceis, você tem maior chance de acertar essas questões mais difíceis. E acertando questões mais difíceis, a sua nota no GMAT pode ir muito mais alto. Então, fica a dica, tá? Sempre, resumindo aqui o conceito desse vídeo, né? O GMAT não é uma prova conteudista. Você tem que ter um conteúdo mínimo para conseguir encarar as questões. A partir do momento que você dominou esse conteúdo mínimo, vai para as questões, dá a cara a tapa, faz simulado oficial, simulado não oficial, pega o livro oficial do GMAT, faz questões do livro oficial, mas mesmo que você acerte uma questão, não se contente em acertar simplesmente a questão. Sempre busque o caminho mais rápido para conseguir acertar aquela questão. Qual é o raciocínio que te leva a resolver a questão da forma mais rápida? Beleza? Essa foi a dica de hoje. Eu espero te ver no vídeo de amanhã. Um abraço e bons estudos!